Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Francisco, Rui, abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. Chegámos a uma fase do Mundial em que muitas equipas se começam a despedir e outras a saberem o que as espera daqui para a frente. Após o dia de ontem, mais 3 grupos ficaram ordenados. O grupo D foi vencido pelos Estados Unidos, a Austrália ficou em segundo e o Paraguai em terceiro. No grupo F, os Países Baixos terminaram na liderança, seguido de Japão e Suécia. No entanto, foi no grupo E que o inesperado aconteceu. O Equador precisava de ganhar a Alemanha para, no mínimo, ser um dos 8 melhores classificados. Quanto às probabilidades, os sul-americanos conseguiram uma épica reviravolta e garantiram a continuidade em prova. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Tomás da Cunha, a seleção equatoriana pode não ser a equipa mais refinada e criativa, mas a crença demonstrada acabou por derrubar a Alemanha, que já tinha o primeiro lugar assegurado. O Equador estava a ser uma equipa muito azarada e não é raro vermos estas equipas que metem um ritmo muito alto, que são muito vertiginosas, depois não terem o critério necessário e até a estabilidade emocional, por vezes, necessária para conseguir fazer a diferença no marcador e confirmar essa superioridade do ponto de vista dos duelos, da pressão, traduzindo-a no resultado. E o Equador estava a sofrer um pouco com isso, obviamente falhando muitos golos, quer contra a Costa do Marfim, quer também contra a seleção de Curaçao, que acabou por sair deste Mundial de cabeça erguida, eu diria, marcou um golo, conseguiu um ponto, portanto, mais do que se calhar os próprios jogadores de Curaçao imaginariam. Quanto ao Equador, seria uma grande baixa para a fase eliminar. É uma das melhores seleções sul-americanas, tem tido um trajeto de crescimento extraordinário nos últimos anos, alavancado no projeto Independiente del Valle e, portanto, acho que é um apuramento justo que o Equador fez por merecer, até porque entrou a perder. Não entendi propriamente a gestão de Nagelsmann. Aliás, a gestão tem aqui muitas pontas soltas que vamos ver como é que se resolvem mais à frente. Desde logo, já começa a haver algumas contradições nas declarações entre o treinador e os principais jogadores da equipa, o Denis Undav, o Kimmich também, obviamente com estatutos diferentes, mas mesmo o próprio Neuer, que regressou para a competição, não está a ser exatamente o guarda-redes mais seguro, capaz de fazer aquelas defesas impossíveis. E isso pode, de facto, merecer alguma questão ao longo do torneio. Depois, contra um Equador que, de facto, imprime um ritmo muito alto na pressão ao meio-campo e que consegue ferir cada recuperação de bola no meio-campo, com o Nilson Angulo e o Yeboah, dois jogadores diferentes, mas muito verticais, com muitas condições no drible, com facilidade de remate. O Nilson Angulo já está num patamar elevado no Sunderland, ainda sem grande destaque, mas acabará por ganhar esse protagonismo. O Yeboah é um jogador que me parece que vai ser muito valorizado neste Mundial e também da época que fez no Veneza, um jogador canhoto que joga muito bem em condução, que tem capacidade de finalização, que também tem pensamento coletivo, portanto é um jogador que consegue fazer a bola entrar no corredor central. E o Equador não tem meio termo, quando recupera vai para cima. E de facto a determinação mostrada, sobretudo na segunda parte, também com as mexidas de Becacese, viveu o jogo de forma completamente louca. É um herdeiro de Marcelo Bielsa, do original, eu diria, na forma como gosta de ver as equipas a jogar e na forma como sente a necessidade do resultado e de ter a equipa tão comprometida como o Equador se apresentou. E a entrada do Kevin Rodrigues acabou por acrescentar agressividade, sendo que a Alemanha já estava a sofrer nos duelos. Esta dupla Rudiger-Tá não me parece muito equilibrada e muito complementar. Acho que a ausência do Schlotterbeck penaliza bastante a Alemanha. E mais uma vez, o Kimmich voltou a sofrer contra um sistema rápido, vertiginoso, como é o Nilson Angulo. Portanto, esta Alemanha passa em primeiro, mas vence a Costa do Marfim com um golo nos descontos e mais por efeito tático das mexidas de Nagelsmann, com Metcha e Denis Undav. Mas o 11 titular, apesar do gol de Sané, apesar do papel de Kimmich ofensivamente, continua a transmitir alguma insegurança e diria que não sai muito reforçada a seleção alemã, sobretudo pela transição defensiva e momentos defensivos, até na bola parada. Não me parece que esta Alemanha esteja ao nível de outras equipas, mas vamos ver. Sobre o Equador, acho que é um apuramento justíssimo e que fez para merecer.
É que, Rui Malheiro, aqui as substituições tiveram um efeito um pouco inverso em relação às duas equipas, porque enquanto o Equador foi conseguindo acrescentar, nomeadamente com a tal entrada do Kevin Rodrigues, a Alemanha foi perdendo força, até por alguma condescendência de Nagelsmann, que começou a utilizar jogadores que ainda não tinham minutos neste Mundial. Sim, e diria, até para reforçar aquilo que disse ontem, que esperava que houvesse uma rotação profunda na seleção da Alemanha, que acabou por não acontecer. A novidade acabou por ser a presença de Raum como lateral esquerdo, mas creio que devia ter havido uma rotação maior. Agora, quando falas do peso das substituições, sem dúvida nenhuma, no Equador, principalmente a entrada do Kevin Rodrigues, mas também a certo nível também do Preciado, por ser um jogador da posição, o que não quer dizer que o Alan Franco venha a jogar mal, bem pelo contrário. A verdade é que trouxe essa impetuosidade e a verdade é que também Kevin Rodrigues parece-me estar neste campeonato do mundo em melhor plano do que está a Ener Valência. Se há uma coisa que podemos apontar à seleção do Equador, e que não é nova, vem do passado e da própria qualificação, que é uma qualificação espetacular, mas muito baseada na consistência do ponto de vista defensivo, é a capacidade que tem para falhar oportunidades de golo claras. E Ener Valência, neste campeonato do mundo, não tem estado particularmente bem na definição, e Kevin Rodrigues acabou por ser um jogador com o seu poder físico, com a capacidade que tem para proteger a bola de costas para a baliza, para ganhar posição, também estar mais pronto para um jogo direto, acabou por ser determinante. É dele que nasce a assistência para o gol decisivo de Plata. Creio que o Tomás toca nos pontos essenciais, e são pontos que nós temos trazido sobre a Alemanha desde a primeira jornada, ou seja, o processo ofensivo da Alemanha tem muita qualidade, e uma qualidade até de clube, típica do Nagelsmann, que acaba por ser determinante para a forma como a Alemanha consegue, por exemplo, marcar o golo inaugural, com aquela capacidade para se associar curto, depois um lançamento lateral dentro da própria área, mas ficam muitas dúvidas sobre o processo defensivo da Alemanha, não só na transição defensiva, porque nós aí já tínhamos assinalado o problema da defesa muito centralizada, ou seja, o 3 mais 1 muitas vezes a surgir demasiado centralizado, e isso coloca principalmente o Kimmich muito exposto a situações de 1 contra 1, e ontem voltou a ser o mesmo, com o Angulo a exibir-se a um nível altíssimo, e ele tem sido uma figura clara desta seleção do Equador, e acredito, tal como o Tomás disse, que na próxima época muito possivelmente já vai ter um destaque que não tem conseguido ainda ter, também por alguma falta de oportunidades, diga-se, sobretudo salientar também que a seleção do Equador acabou por ser uma equipa que quis mais que o adversário, e isso sentiu-se muito no decurso do jogo, e basta relembrar a forma como o Equador acaba por conseguir conquistar um duelo na zona central do meio-campo, ainda no meio-campo defensivo da Alemanha, que está na origem da contra-transição que dá o golo do Angulo. Isto também para reforçar que, para além da questão da transição defensiva, também aí notória no lance do golo, a seleção da Alemanha, com um adversário mais árduo, que lhe colocou mais dificuldades, como foi a Costa do Marfim, mas também ontem a equipa do Equador, também mostra problemas na organização defensiva e na defesa de bolas paradas, e creio que isso são aspectos que terá que rever com urgência. Concordo com o Tomás na questão do Schlotterbeck, acho que era um defesa importantíssimo para a seleção da Alemanha, e sinto que o Rudiger e o Tah não acasalam da melhor maneira, e sobretudo vimos um Neuer tremendamente instável ao longo do jogo, não esteve perfeito, bem longe disso, no lance que está na origem do 1-2, podia ter feito muito mais na reação à segunda bola do Plata, mas antes mostrou um festival de nervosismo que é muito pouco consentâneo com um guarda-redes com a tarimba que o Neuer tem, mas fica também claramente aqui a dúvida sobre a opção do Neuer em relação ao Bowman, que fez grande parte dos jogos e que estava, e acredito que ainda esteja, num bom momento. Sobre a seleção do Equador, para rematar, dizer que é uma seleção que muito à imagem do treinador, ou seja, com estados de espírito muito fortes ao longo do jogo. Isso ajuda a equipa em alguns momentos, noutras acaba por trazer um bocado de nervos e de ansiedade, que torna os jogos mais partidos e, sobretudo, que acaba por ser mais interessante
para quem está a ver e a analisar o jogo. Mas é também uma equipa, e isso não podemos esquecer, que em termos estruturais consegue-se desdobrar muito bem, tanto sai a 4 como sai a 3, e sai a 3 ou fixando um dos laterais, ou seja, Franca à direita ou Hincapié à esquerda, mas também é capaz de baixar o médio-centro para o espaço entre os centrais, ou até esse médio-centro assumir uma postura mais lateralizada. Depois, é uma equipa tremendamente móvel e tremendamente versátil. A Plata goza de liberdade entre linhas para criar desequilíbrios, mas creio que, sobretudo, Yeboah e Angulo, a partir dos corredores laterais, são claramente os agitadores da equipa. E se o Equador tem nomes muito conceituados, quem está mesmo a brilhar e a agarrar o torneio é o Pedro Vite. Atenção, Sem porque dúvida. ele, quando aparece, era um jogador muito conceituado, até uma espécie de Kendry Páez antes do Kendry Páez, mas depois a carreira não deu o salto que se esperava, tem andado mais no futebol da América Central, mas vamos lá ver se este torneio não lhe vai abrir portas, porque de facto tem um pé esquerdo fantástico. É da Europa, claramente. E quando se tem um Pacho, um Hincapié e um Caicedo ao mesmo tempo, é difícil que o setor defensivo não seja o ponto de partida. Hoje joga-se um interessante Noruega-França, que vai decidir a liderança do Grupo I. São duas seleções que estão a voar muito neste Mundial, mas o mais impressionante é a equipa nórdica que se está a comportar como não parece estar a comportar como um país que esteve arredado da competição durante 28 anos. Ainda é preciso, Rui Malheiro, que a Noruega bata o pé à França para ser vista como um caso sério, ou já estás convencido? Não creio que a vitória diante da França seja o barómetro, se quiseres, daquilo que a Noruega nos está a oferecer. Eu creio que é uma equipa tremendamente forte do ponto de vista ofensivo e para lá de Haaland, mas Haaland é claramente um fator de desequilíbrio tremendo, porque é um definidor de excelência, mas sobretudo aquilo que se nota é que é o conjunto geracional a conseguir impor-se, porque é um conjunto com muita qualidade, principalmente do meio campo para a frente, e este é o primeiro momento internacional deste conjunto de jogadores que vai seguramente viver, pelo menos diria eu, mais 2 europeus e mais um mundial. E creio que esse espaço temporal também permitirá à seleção ganhar a experiência a nível internacional que tem faltado nas últimas décadas ao futebol norueguês, mas há claramente capacidade para conseguir estabilizar no nível não só de participar nas grandes competições internacionais, mas também de ser uma peça importante dentro delas. Eu creio que o jogo de logo à noite é um jogo interessantíssimo, provavelmente um dos jogos que mais esperávamos desta fase, que ainda se tornou mais importante porque coloca em questão quem será a seleção a sair como vencedora do grupo, mas sobretudo será um teste ao processo defensivo da seleção francesa, apesar de me parecer que do ponto de vista ofensivo a França pode completamente desequilibrar o jogo e será também aqui um teste interessante ao processo defensivo da Noruega, que pelo menos a mim ainda não me convenceu por completo. Agora, vamos ver que França é que vai aparecer, acredito que seja novamente uma França com as suas unidades de referência. Admito que possa haver uma troca no setor defensivo. Admito que o Lacroix poderá fazer a sua estreia no torneio. Veremos se o Malo Augusto também será titular ou não, mas é possível até que, apesar do ótimo rendimento do Barcola nos 2 jogos, o primeiro como suplente utilizado, o segundo como titular, o Doué regressa à titularidade e vejamos novamente o Dembélé e o Doué a partir dos corredores laterais, o Olise naquela que é a função que eu creio que está a ser determinante para a equipa carburar melhor no apoio ao Mbappé, e tenho alguma curiosidade para perceber se o Koné ganhou a titularidade ao Rabiot, olhando para aquilo que foi o rendimento de um como titular no primeiro jogo, Rabiot e Koné no segundo jogo, admito perfeitamente que o Koné seja titular no jogo diante da Noruega. Em relação à Noruega, só deixar uma nota, para além da questão que eu tenho dúvidas sobre o processo defensivo, eu creio que a seleção poderia ganhar muito mais com o Oscar Bob a partir do corredor direito do que com esta necessidade de encontrar espaço no 11 para o Sorloth. É inequívoco que o Sorloth é um avançado com grande qualidade e um ótimo apoio para o Haaland, mas creio que a criatividade que o Oscar Bob poderia oferecer a partir do corredor direito e que ofereceu como joker ofensivo, tal como o Sheldrup, mas no caso
mais específico do Bob a partir do corredor direito, poderia ser ainda mais interessante e mais estimulante até para a forma como o Haaland é alimentado por parte dos jogadores que partem da ala, juntamente obviamente com o Odegaard, que tem aqui um papel, digamos, duplo com a presença do Sorloth na equipa e que poderia ser mais concentrado, nomeadamente no ataque ao corredor central e aos meios de espaços, se não tivesse o Sorloth na equipa e tivesse o Oscar Bob. De facto, Tomás da Cunha, este casamento de Sorloth-Haaland não era muito fácil de fazer. É uma equipa que tem os extremos desequilibrados, a verticalidade está no outro lado, no lado esquerdo com o Nusa, mas poderia ter, por exemplo, um Sheldrup ou um Oscar Bob, como o Rui sugeriu. Há aqui várias opções. Sim, jogando em 4-3-3, obviamente não dá para conjugar dois pontas de lança. É verdade que o Sorloth se adapta a jogar do lado direito, mas não é uma solução viável para a maior parte dos cenários que a Noruega encontra, sendo que o Solbakken não quer mexer no trio do meio campo, até porque, por razões óbvias e de rendimento, o triângulo Berge, Auschwitz e Odegaard está a funcionar de forma extraordinária, principalmente com o regresso de Auschwitz e com eu vou dizer, libertação de Odegaard, porque de facto no estilo rígido do Arsenal e de Arteta, e até do futebol da Premier League, não está a conseguir mostrar esta fluidez, esta leveza que vimos desde logo no jogo com o Senegal, uma das minhas exibições favoritas em todo o torneio. E de facto a Noruega, além dos bons recursos que tem nos vários setores, tendo as duas figuras tão inspiradas como está a ter, Odegaard com médio de ligação, mas também capaz de marcar diferenças no último terço, e o Haaland, que está a fazer um grande torneio e terá aqui um duelo extraordinário contra os centrais franceses, à partida não contra Saliba, que já tem história na Premier League, um duelo Haaland-Saliba, mas acima de tudo um duelo para medirmos o nível competitivo destas duas equipas. Claro, sem a tensão de uma fase a eliminar, mas são duas equipas que obviamente têm ambições e que quererão seguir no primeiro lugar. Do lado da Noruega, talvez haja espaço para uma outra mudança, porque também já está apurada, com alguma tranquilidade, e por isso vamos ver se, por exemplo, o Sheldrup não pode ganhar lugar à esquerda, ou o Oscar Bob do lado direito, porque de facto é preciso utilizar o plantel e premiar quem tem tido boas entradas. O Sheldrup é um caso disso. O Nusa está a fazer um belíssimo torneio, mas sabe-se que o Sheldrup é outro titular, embora não seja titular na prática, e mesmo o Oscar Bob pode dar mais recursos defensivamente e até na transição ofensiva com um jogo mais apoiado. Depois, do lado da França, é um jogo também para Deschamps, que não vai estar presente por razões de falecimento da própria mãe e portanto, há coisas bem mais importantes do que o futebol e o campeonato do mundo, mas é uma França em modo de gestão, porque vai rodar na defesa, vai rodar no meio campo, tentará dar confiança aos homens da frente, manter o estado de confiança e de combinação que têm apresentado nos jogos anteriores, contra um adversário desta vez mais exigente, e é isso que poderá dar este encontro. Repito, sem o peso competitivo não será a mesma coisa, mas ainda assim é um jogo de fase de eliminar. E um jogo também pode ser interessante para a luta do título de melhor marcador, uma luta entre Haaland e Mbappé, ambos com 4 golos nesta fase. Também falta pouco para sabermos o desfecho do Grupo H. Na última jornada, Cabo Verde defronta a Arábia Saudita e a Espanha joga frente ao Uruguai. Obviamente que há aqui o interesse de saber se os Tubarões Azuis conseguem fazer história sobre história e continuarem na competição. O quão impossível é isso acontecer, Tomás da Cunha? Nada impossível. Aliás, Cabo Verde defrontou Espanha e Uruguai de modos diferentes, embora com o mesmo final, o empate contra a seleção espanhola foi um exercício de resistência, puro e duro. Contra o Uruguai teve muitos momentos de resistência, mas também teve momentos de bom futebol, com a equipa a expressar-se nas saídas de pressão e até a chegar com perigo ao último terço. É verdade, aproveitou o erro do Uruguai para empatar o jogo, mas contra a Arábia Saudita, diria até que Cabo Verde tem mais potencial futebolístico do que o adversário. Agora, como é que os Tubarões Azuis vão lidar com isso, com a necessidade de conseguir um bom resultado? Temos essa curiosidade, mas se é impossível, obviamente não é. Vamos ver como é que o Bobista transmite à equipa essa necessidade. Tem sido muito prudente e muito pragmática a gestão do treinador, nomeadamente nos flancos, na forma como tem alternado e até no ataque, para dar mais frescura e mais capacidade de ter jogo ofensivamente falando. O Hélio Varela entrou muito bem no último jogo. O Telmo Arcanjo saiu com problemas físicos. Vamos lá ver o que é que vai acontecer a meio campo, porque de facto o Cabo Verde vai ter de propor jogo, vai ter de ter recursos para pensar e para ligar com os extremos, principalmente. O Rei Mendes está a fazer um belíssimo torneio, não só em termos de apoio defensivo, mas sobretudo até a conseguir muitas recepções orientadas que lhe permitem ficar
contra o lateral adversário. Depois resta saber o que quer para o lado esquerdo. Se um jogador mais de apoio e pensamento como o Jovane, ou se um jogador mais vertical, como pode ser o Garry Rodrigues ou o Hélio Varela. Defensivamente, Cabo Verde tem feito um grande torneio, individualmente, mas de facto este é um jogo muito diferente daquilo que vimos para os Tubarões Azuis, mas a oportunidade de fazer história está mesmo aí. Foi brevemente o que esperas do desfecho deste grupo. Vai ser 2 horas que serão provavelmente épicas. O Tomás tocou nos pontos essenciais de Cabo Verde. Eu creio que o Telmar Canjo no jogo de hoje vai fazer muita falta. Há a questão do Sydney. Acredito que o João Paulo possa ter aqui a oportunidade, que até justificou quando entrou diante da Espanha. Também haveria a possibilidade do Wagner Pina entrar como lateral direito e o Steven Moreira fazer lateral esquerdo. É uma situação que já aconteceu no passado da seleção. Não acredito tanto na hipótese de Topira surgir como lateral esquerdo neste jogo, ainda que admita que vai ser suplente utilizado durante a partida, mas olhar para este grupo é pensar também numa questão que é essencial para Cabo Verde, é a questão do Espanha-Uruguai, e creio que a Espanha não vai defraudar as expectativas, vai confirmar aquilo que sucedeu na segunda jornada e vai ter uma vitória sobre a seleção do Uruguai, que é uma das seleções que me deixa mais dúvidas, já deixava antes do Campeonato do Mundo, em relação àquilo que tem feito, à própria ideia inicial, que é um contrassenso em relação a Bielsa, que foi, por exemplo, ter utilizado os dois avançados, o Darwin e o Vinhas, de início, na primeira partida, que eu creio que foi um equívoco rotundo, principalmente de alguém que achou em 2002 que era impossível conciliar o Batistuta com o Crespo, na altura eram dois dos melhores avançados do mundo, e aquilo que me parece é que, sobretudo mantendo a aposta em Muslera na baliza, a equipa do Uruguai pode passar muito mal diante da Espanha, e creio que se há seleção que num dia inspirado, e sobretudo se tiver Lamine Yamal em crescendo, por exemplo, e sobretudo da forma como se conseguiu conectar no segundo jogo, parece-me que a equipa do Uruguai, com as suas marcações individuais muito rígidas, pode ser superado e pode até correr-lhe bastante mal a partida. Em relação ao Cabo Verde, sobretudo centrar-se naquilo que é mais importante, é bater a Arábia Saudita. O que ficou para trás ficou feito e é inequívoco que entrará para os anais da história do futebol, não só cabo-verdiano, mas também do futebol africano, mas sobretudo que os jogadores tenham o pensamento que Bobista ontem passou ontem de forma extremamente tranquila à RTP, ou seja, a perceber que este jogo não está ganho, bem pelo contrário. A Arábia Saudita também está no Campeonato do Mundo para somar pontos, deu uma boa imagem, principalmente diante do Uruguai, e a verdade é que se Cabo Verde facilitar demasiado neste jogo, poderá sofrer. Eu tenho muita curiosidade, tal como o Tomás disse, para perceber se o Jovane regressa à titularidade. Eu creio que o Jovane, a partir do flanco esquerdo, acaba por dar alguma pausa e algum critério que poderá ser muito útil na forma como Cabo Verde terá que atacar e terá que passar momentos do jogo em ataque posicional. Tenho também interesse em perceber qual será a referência ofensiva. Já foram testadas de início 2 soluções. O Dylan Livramento, para mim, seria a última das opções. O Gilson Benchimol, que trouxe algumas coisas de novo em relação àquilo que Dylan Livramento tinha dado no primeiro jogo, mas volto a frisar, o suplente utilizado, quer no jogo 1, quer no jogo 2, o Nuno da Costa, parece-me o avançado que mais pode trazer à seleção de Cabo Verde, e também deixar aqui uma hipótese, que pode não ser a hipótese inicial, mas que poderá ser uma hipótese interessante no decurso do jogo, é o próprio Jovane ser utilizado no espaço interior. É certo, como médio mais ofensivo, que obrigaria o Jamiro a estar mais como equilibrador em alguns instantes, mas poderá ser uma solução em ataque posicional que permita trazer a chispa, quer do Garry, mas principalmente do Hélio Varela, que eu creio que poderá justificar a titularidade neste jogo. E muita tranquilidade, que é quase sempre o estado de espírito do selecionador de Cabo Verde. Terminamos assim o episódio desta semana. Aproveito para dizer que esteve connosco na Sonoplastia o João Martins. Obrigado por ter estado desse lado. Até amanhã.